nós não fizermos aliança com este mundo. Nós temos uma geração, somos uma geração que às vezes vai atrás de profeta, não gosta de ler Bíblia, não estou generalizando, eu sei que aqui tem crente raiz, eu sei que Deus tem um rabisco de uma colheita, eu sei que Deus tem os seus remanescentes, mas nós temos uma geração que ela não quer Deus. Irmã Luciana vai ver para a igreja, mas nós temos o nosso Jesus todo dia. A maior revelação está aqui, meus irmãos. Como é que eu vou viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus através dessa palavra? Vivendo uma vida de renúncia, vivendo uma vida de obediência. Não, eu não quero que o mundo tenha. Olha, nós trabalhamos com jovens. E aí os jovens, eu trabalho com os adolescentes. Quando eles fazem 18, eles passam para a mocidade. E aí teve um tempo que eles começaram a me inventar que eles iam pintar o cabelo de nevô. Não sabe, né? Tia, eu juro, tia, eu vou tacar um nevô no meu cabelo. Eu digo, menino, aí eu fui ver o que era, né? Era um jogador, todo mundo tá de louro, aí muda, né? Aí, não, meus irmãos, não. O Senhor não nos chamou para imitar o mundo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é para a igreja imitar o mundo. Não. O Senhor nos chamou para servir a Ele com excelência. O Senhor nos chamou para que o mundo olhe para nós, como a tsunami olhou para o profeta Eliseu e disse, eu vejo que aqui esse homem é o homem de Deus. Eliseu não mandou, Eliseu não pegou, Eliseu soltou, só passou. O mundo tem que saber quem nós somos, meus irmãos. Só no nosso caminhar, só no nosso viver, no nosso dia a dia. O mundo tem que nos conhecer como a noiva do Cordeiro. O mundo tem que nos conhecer como a noiva ataviada, adornada, preparada. O mundo não tem que nos ver como olhar, meus irmãos, de uma. Não! O mundo não pode chamar a igreja de prostituta, nós não podemos nos misturar. Porque nós estamos vivendo a última hora e muita coisa quer se infiltrar na igreja. E aí sabe o que acontece? Aqueles que decidiram no seu coração, como Daniel, não se contaminar, muitas vezes são excluídos, são deixados de lado, recebem exceção demais. Ai, o pastor não ama. A Bíblia diz que aquele que ama corrige, porque aquele que não corrige não ama. O amor nos corrige. O amor nos exorta. Não despreze ninguém porque te chama atenção. Não despreze ninguém por te exortar, por te aconselhar, porque isso é amor. A Bíblia diz isso, que aquele que ama exorta e aquele que não ama não exorta. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia, pensa numa passagem mais forte, que o Senhor vai perguntar para